Meus amores, agora sim nós vamos fazer novamente, outra vez, mais uma entrevista com o Murat. E aí, Murat, foi bom dormir aqui? Olha só, o pinguim. Me senti no habitat natural. A gente não pode perder a oportunidade de fazer novamente mais uma entrevista aqui com o Murat, porque agora ele tá com uma moto nova, né? É, quase nova. Quase. Pra mim é nova, né? Pois é. Ah, então, primeiramente, obrigado pela tua visita aqui, mais uma vez, vindo aqui nos visitar, pegando aqui um friozinho para testar aqui as roupas de dormir, a barraca, as coisas, e tudo passou no teste, né? Menos no teste do frio, sim, só não no teste do vento, né? É, eu já vi que a mais de 50 km por hora nós vamos ter problema. E o Murat agora vai falar um pouquinho dessa moto, né, Murat? Porque tem muita gente que chega aqui e fala, a moto não era azul, por que agora é preta? Você pintou? Então, conte aí, você trocou de moto, o que aconteceu? Então vamos esclarecer as especulações. Então a Big Pop, que era a Pop azul que eu viajava, vai ficar em casa por um tempo, porque ela chegou bem debilitada, coitadinha, tá meio vovó já também, tá passando um pouco de 140 mil quilômetros, e aí ela tá meio judiada já. Para evitar maiores transtornos aí pela essa volta na América agora, que vai mínimo um ano fora, eu imagino, aí eu resolvi, ao invés de reformar ela, eu resolvi trocar ela por uma Pop 100 também, que é a mesma motorização que a outra, azul, só que com menos quilometragem. Então, aí surgiu a Ivete na minha vida agora. Agora, por que homem gosta de colocar nome de mulher em moto, né? Ela não tem cara de Ivete. Na verdade, não tem cara de Ivete, mas tem bunda de Ivete. Na verdade, a primeira moto minha que tem nome, tipo assim, parecido com o nome de pessoa. Parecido não, igual, né? Mas, porque foi uma coisa muito sugestiva, né? É só olhar a placa. É Ivete a placa. Aí, tipo, eu não tenho, assim, tanta imaginação para botar nome nas coisas, então, já como o nome foi bem sugestivo, daí ficou Ivete. Pode não ter cara de Ivete, mas a bunda, a bunda sim. Ai, meu e aí Deus surgiu a Ivete, sim, que agora vai nos acompanhar. Vamos ter companhia do cameraman. Pelo menos pro primeiro extremo, o segundo, na verdade, extremo da América, porque o primeiro lá em João Pessoa a gente já conseguiu conquistar nessa volta no Brasil. Então vamos em busca do segundo agora, que vai ser o Ushuaia, no inverno, de moto e acampando. Então vai ter bastante aventura, bastante perrengue. Esse frio que veio pra cá foi bem propício para testar todo o equipamento e coisa e tal. Então já a parte do camping já passou nos testes e tal, foi tranquilo lá essa noite, apesar de ser a noite mais fria do ano aqui no sul do Brasil inteiro, na verdade. Sim. Foi bem tranquilo. E agora para ir para casa, se bem que o sol já esquentou um pouco, mas ainda com a sensação térmica do vento vai dar para testar a roupa de viagem, então foi ótimo, assim. 4, 5 dias antes de sair, acho que foi perfeito. Deu pra ter uma noção do que vocês vão esperar lá pela frente, né? Deu, eu acho. O que a Ivete tem que a outra não tinha? O que você adaptou diferente? O que você tirou da Ivete e colocou aqui? Conte aí pra gente. Então foi uma transmutação, assim, foi feita, as duas foi feita uma, mas basicamente o que a Ivete tem que a outra não tinha, esse baú, né? Na outra Big Pop eu não tava usando o baú, tava usando as malas estanque. E eu tô gostando bastante dessa configuração. É um baú de fibra. Foi cortado uma parte do banco para tentar baixar o baú pelo menos um pouco. Então aqui a outra você conseguia colocar alguém na garupa, aqui já não. Na verdade a outra também não, por causa que ia, tipo, a mala ia no banco do garupa e a outra mala ia atrás, né? Ah, sim, porque ela tinha 3 malas, né? Uma em cima e 2 do lado, né? A outra, se não me engano, né? Agora na configuração no Brasil ela tinha só as do banco, mas aí ocupava, só que sobrava o meu banco livre, né? O que o amor tá rindo? Onde foi que eu errei? Tá acompanhando bem. Não, errado não tá, só juntou, fez um mix de toda a parte. Não, acho que no dia que eu fiz a entrevista com você aqui,
tu tinha um volume aqui e 2 do lado, se eu não me engano. Mas depois aqui você vai viajando, você vai adaptando, né? Amor. Para de ser impliquento. Mas enfim, essa veio o baú aqui na traseira, estou gostando bastante, é um baú de fibra, então provavelmente eu vou cair, né? Que é uma coisa meio natural nas minhas viagens. Sim. Então se acontecer de quebrar o baú, fica mais fácil de consertar do que se fosse um baú de plástico. Imagino eu, na verdade. Sim. E esse porta-ferramenta não tinha na outra. E daí o que surgiu da outra pra cá foi o freio a disco, que tava na outra moto, foi colocado aqui. E essa parte do guidão que tava na outra também veio pra cá. Então das duas foi montado tipo uma. Aí o tanque foi feito novo, um tanque maior também, que já tinha na outra, tem nessa também. E esse negócio aqui é pra... O lubrificador é novo também? É o lubrificador, né? É novo também. Eu lembro saiu que o aquela era... parte de PVC lá e veio esse um pouquinho mais, bem elaborado. Sim. E no isso mais... aqui também que você colocou pra colocar o pé? Isso aqui... Esse já tinha na outra também. Que aí você coloca os pés e também protege na hora de cair, alguma coisa assim ou não? É, ajuda bastante nos dois sentidos. Mais pros pés, né? Sim. A ideia não é cair, né? Mas às vezes acontece, né? Sei. Às vezes com frequência. Colocou o negócio pra esquentar, né? Esse aqui tem aquecedor de manopla também, tipo as GS 1200. É, que é a tecnologia, né? Ah, sim, sim. BMW Pop 100. E no mais é isso aí. Você continua? Acho que você tinha 4 câmeras, acho que quando eu fiz na outra entrevista, você acha que viajava com 4 câmeras, se eu não me engano. E agora? Continua? Contando a do drone são 4. É uma do capacete, daí tem mais 2 aqui na moto e mais a do drone. 4, É, né? seriam 4. 4. Ô Murad, e como é que foi a questão de você tentar tirar o visto lá para os Estados Unidos e não deu certo? Você pode tentar novamente? Como é que funciona isso daí? É, eu poderia tentar já, tipo, já encaminhar no mesmo dia outro, né? É, hoje em dia tem essa possibilidade. Mas como eu sou meio pão duro e tenho dó do meu dinheiro, sei. Aí por enquanto tá fora de cogitação. Provavelmente os Estados Unidos vai ficar por a última parte da viagem. Que aí então, você vai tentar. Agora eu mudei um pouco de plano. Primeiro vou fazer aqui a América do Sul, e provavelmente vai sair ou para Europa ou para África. Sim. Fazer aquela parte de lá primeiro. E aí depois, por último, quem sabe América Central e América do Norte. Porque agora o México a princípio tem especulação que começou a exigir visto também. Então talvez essa parte vai ficar realmente por último. Por último, né? A partir do momento que eu sair para Europa ou para África, a ideia não é voltar sem fazer aquela parte toda ali. Então provavelmente eu vou fazer lá primeiro e daí depois volto para concluir a América Central e do Norte. Você pretende fazer toda essa volta com essa moto ou você pretende trocar ela futuramente? Eu vou pelo custo-benefício, então tipo assim, pensa num vento. Acho que fica o custo-benefício muito melhor, tipo, deixar essa moto em casa e comprar uma outra moto na África ou na Europa e tal. Sim. Então vai ser isso que vai acontecer. Não tenho apego com a moto em si. Vai ser uma moto estilo essa sempre, né? De baixa cilindrada para economia e tudo mais. Mas não que vai ser sempre com uma moto só. A exemplo como foi trocada a Pop Azul, que é a Big Pop pela Ivete, e tipo, pode surgir outras motos no decorrer da viagem, né? Mas sempre no sentido parecido com essa configuração, né? Aí, por exemplo, se você vai fazer a África, você vai de avião, lá compra a moto, roda lá, daí vende lá e volta. É isso aí. Ah, entendi. Essa aqui tá com quantos quilômetros rodada? Eu peguei ela com 7.500 e agora tá com 8.860. Então até chegar em casa vai dar uns 9.000 e pouco. Vou sair tipo pro Ushuaia com ela nessa quilometragem. Vai ser, as outras você fez com a Azul, né? Sim. Então essa aqui vai ser praticamente Primeira viagem a primeira dela. viagem, né? Primeira viagem dela. A sua volta ao mundo, você começou aqui no campo, né? Que você veio aqui, a gente fez aquela entrevista, que você saiu aqui iniciando, né? E como é que tá sendo pra você, assim, essa sua volta ao mundo? O que que tá mudando, assim, nos teus conceitos? O que que você tá encontrando, assim, de dificuldade? O que que tá facilitando? Conta um pouquinho pra gente, assim. Então, é uma experiência de vida, assim, sabe? É uma coisa que eu tentava imaginar como ia ser. E às vezes a gente fica tentando imaginar, mas depois a gente vê que é completamente diferente. Eu acho que
provavelmente é assim com todo mundo que tem esse tipo de experiência. Então tem muita coisa que às vezes a gente planeja e depois muda completamente o planejamento, como por exemplo foi essa questão do visto dos Estados Unidos, né? Não era essa a ideia, mas aí a vida vai apresentando outras possibilidades, enfim, e a gente vai tendo um aprendizado, acho que é constante, sabe, diariamente. Então vai encontrando pessoas novas todos os dias, trocando experiências, tendo ensinamentos com pessoas que, se não fosse isso, a gente provavelmente nunca iria nem sequer conhecer. E isso tudo vai, eu acho que vai sendo a melhor faculdade, assim, sabe? Vai agregando no nosso dia a dia como pessoa também e tal. É uma experiência completamente diferente de tudo que eu tinha vivido antes. As viagens que eu fazia antes, apesar de viajar relativamente, sim, pouco, mas bastante se comparar com a maioria, a média das pessoas, né? Mas mesmo assim não tem nada a ver com essa viagem aqui. A partir do momento que tu tá lá 30, 40, 60, 90 dias e não tá voltando para casa, tá indo cada vez mais distante, é um negócio que vai te desafiando e vai automaticamente te ensinando muita coisa também, sabe? Vai te moldando de uma forma bem interessante. Sim. E o lado da família? Como é que fica? Porque sua mãe, ela é muito apegada a você, né? Muito preocupada. E como é que fica, assim? Porque essa volta, essas viagens que você faz, você não tem um determinado período para chegar em casa. Você tem uma previsão, né? Sim. Qual foi o tempo máximo que você ficou longe de sua mãe, de sua família? Como é que você encara essa distância, tudo isso? Então aqui agora esse início de volta ao mundo foi pelos extremos do Brasil, né? Como tu comentou, passei aqui na saída. Sim. E agora foi uma grata surpresa de passar aqui antes de sair para os extremos da América também, né? Achei bem legal essa particularidade. E como foi aqui no Brasil e teve alguns acontecimentos, como esse caso do visto e tal, houve alguns regressos para casa, né, no decorrer da viagem. Inclusive a moto ficou um determinado tempo lá em Porto Velho, que é do outro lado do Brasil, e aí eu voltei de avião e tal. Sim. Então deu alguns regressos. O tempo maior eu acho que deu um pouco mais de 90 dias. Mas já foi um teste bem bacana, assim, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido para mim antes, ficar tanto tempo fora, né? Sim. Nossa família, ela é bem apegada, digamos assim, um com o outro e tal. Não só minha mãe, mas como meus avós que me criaram, na verdade, morei a vida toda com eles. E isso era uma coisa que era um desafio não só para eles que iam ficar em casa, mas para mim também que ia estar fora, né? Porque sim, querendo ou não a gente sente, né? A falta e tudo mais, né? Mas a gente vai surgindo outras possibilidades que a gente vai vendo, vai tendo, né? Devido a isso tudo. Então a minha família, na verdade, ela sempre foi uma família que também, tipo, curtiu viajar e tal, meus avós, minha tia, minha mãe e tal. E com isso vai surgindo novas possibilidades que talvez antes não teria. Por exemplo, eu nunca consegui fazer uma viagem assim com eles devido a trabalho, dias de folga, férias e tal. E agora, por exemplo, eu estava no Nordeste, minha mãe e minha tia foram para lá, então vai rolar alguns encontros assim, sim, durante a viagem, que eu acho bacana. Por exemplo, vou dar não vou dar spoiler. Mas com certeza a gente vai conseguir se encontrar mais vezes no decorrer, sim, da viagem. Isso aí eu acho legal, assim. É um pretexto, eles já gostam de viajar também, e aí tem mais um pretexto para sair de casa, né? Que aí, no caso, esses encontros no meio da viagem é eles ir até você, não você deixar a moto vir visitá-los. A partir de agora provavelmente eles iam ir até você. Ia combinar um ponto, ou enfim. Até porque daí quem gasta o dinheiro é eles, né? Não eu. Até porque a minha fonte de renda é bem menor que a deles, né? As possibilidades de ganhar dinheiro na estrada. Então provavelmente vai ser nessa configuração. Sim, tu tá me chamando de pão duro? Capaz. Você já tem o apelido de Murat, eu não preciso falar mais nada. Não vamos brigar por pouca coisa. E a ideia é continuar viajando, acampando? A ideia é continuar viajando da forma mais econômica possível. Sim. Para conseguir cada vez continuar indo cada vez mais longe, né? Sim. Então vai continuar aquele mesmo esquema da viagem. Viajar com moto pequena, acampando, cozinhando e tudo mais.
Sim, sim, sim. Levar a casa na estrada, né? Aham. É uma motorhome. Uma motorhome, sim. E você leva todo o equipamento para editar vídeos, tudo, computador, tudo? É, a princípio tem que ter tudo na moto, né? Sim. Claro que tu não vai estar suprido tanto quanto em casa, né? As necessidades, mas o básico do básico tem que ter junto, né? Sim. Agora é o meu trabalho também, né? Qual foi o momento mais difícil assim nas suas viagens que você já enfrentou, Murat? Cara, não que seja difícil, digamos assim, mas acho que o momento mais tenso foi agora voltando de Boa Vista para Manaus, quando eu acabei tendo um acidente lá, né? Sim. Então esse foi o momento sim mais, digamos, foi o momento sim mais tenso, né? Que tu toma um certo chacoalhão, digamos assim. Mas eu não encaro isso como uma dificuldade, digamos assim. É uma coisa que pode acontecer, imprevistos acontecem no nosso cotidiano também. Então é questão de sacudir a poeira, levantar a cabeça, enfrentar e seguir. E não pensou em desistir com um acidente, né? Tipo assim, puxa. Não, num primeiro momento por exemplo, eu gosto bastante de refletir sobre as coisas, né? Sim. Sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as pessoas que eu conheço, porque eu acho que nada acontece por acaso, né? Então a gente tem ensinamentos em todos os momentos, né? Em todas as pessoas que a gente conhece, e nesse momento dessa dificuldade, digamos assim, a gente pode tirar ensinamentos disso aí também. Então fez refletir sobre o que aconteceu, sobre a viagem também, sobre a vida e tal, mas desistir por enquanto não é uma opção. Não é uma opção. Não. Entendi. Quantos quilômetros faz o litro essa moto? Geralmente faz quanto? Então, vindo pra cá foi a primeira vez que eu consegui fazer uma média com ela, né? Carregado, assim, viajando e tal, né? Com praticamente tudo que eu vou levar tá aqui. E eu fiz a média vindo pra cá de 43,5 km por litro. 43,5. Mas a tendência é que ela vai fazer até um pouco mais, exceto lá na altitude, né? Mas no normal, assim, viajando, a tendência é ela melhorar ainda um pouquinho mais, porque isso com base na experiência que eu tive com a outra. Logo quando eu peguei ela também estava meio amarrada, que é o que eu noto nessa, ainda tipo não tá desenvolvendo tipo bem assim, né? É uma moto com pouca quilometragem e tal, então praticamente não saiu de dentro da cidade quando eu peguei ela. Então agora, a partir do momento que vai andar um pouco mais, ela vai começar a despachar um pouco melhor. Sim. Foi o que aconteceu com a outra também, e aumentou a média da outra. Então essa aqui provavelmente, pelo que tá me apresentando, vai ficar na mesma média que a azul fazia, que era 45, 50 por litro mais ou menos. Sim. Ô Murat, como é você viajar com o Alfredo? Você viajar acompanhado e você viajar sozinho? Como é assim? Me conte aí como é que foi a tua viagem com o Alfredo. É uma pergunta simples e ao mesmo tempo difícil. Segura a câmera pra eu deixar ele falar aqui sem eu perto, senão vai... senão vai influenciar. Não. Eu e o Alfredo, a gente tem um convívio já faz algum tempo, uma amizade sincera, que não precisa de rasgação de seda, eu acho. Ele tem um jeito muito direto e verdadeiro de ser, e eu sou mais ou menos parecido nesse sentido. Então a gente fala um pro outro o que tem que ser dito e tá sempre tudo certo e vida que segue. Eu acho que tanto ele quanto eu, a gente tá acostumado a viajar sozinho de certa forma, e num primeiro momento viajar em dupla muda bastante o contexto da viagem em si. Então, Sim. Por exemplo, a parte da 319 que a gente fez, o nível de preocupação talvez seja muito menor do que se tu fosse ter que se preparar para fazer ela sozinho, porque sozinho tu sabe automaticamente que tu tá sozinho, né? Sim. É você e Deus e a moto e só. A partir do momento que tu tem outra pessoa junto, que né, nesse caso a gente viajar em dois, algumas preocupações elas são um pouquinho mais leves, digamos assim, né? Só que não é tão simples também tu migrar para uma viagem em dupla, por exemplo, ou mais gente, né? Que nem o nosso caso, o 319, eu acho que foi um teste para ver como é que a gente ia sair, porque por mais que a gente é amigo e tal, que os dois viajem, que tenham um perfil parecido de viagem e tal, Sim. nem sempre isso casa as ideias, tipo, na prática viajando, né? Então, às vezes até tem gente que
que parte para esse lado, e às vezes até acaba sendo uma pedra na própria amizade. Eu já vi gente que era amigo e tal, foi viajar junto, não deu certo, brigaram, ficou de cu azedo um com o outro, digamos assim, né? Então a 319 ali foi um teste, a gente já tinha ideia, já tinha até cogitado a hipótese de fazer o Ushuaia agora junto e tal, mas até ali era ideias, né? A partir do momento que a gente viu que não, deu certo, acertou, foi um negócio que foi bom, tipo, para os dois, assim, na questão não só de segurança, digamos, mas também companheirismo, uma resenha, risada praticamente o tempo inteiro, apesar da dificuldade que a gente estava enfrentando do desafio em si, né? Sim. Então ali, tipo, foi um teste de fogo, assim, que deu certo. A partir daquele momento a gente começou a amadurecer a ideia para ver dias, ver como é que ia ser, se dava certo ou não e tal. E acabou, tipo, acontecendo ao natural, né? Eu acho que isso tem que ser um negócio que acontece ao natural, sabe? Porque a gente tá tão desprendido nessas viagens e tal. Imagina, tu deixa família, tipo, amigos, próximos, íntimos, todo, tipo, de certa forma, para trás, entre aspas, né? Sim. Então, para acontecer, assim, uma parceria de viagem, pelo menos por um trajeto, de certa forma, extenso, que nem a gente vai fazer agora, acho que tem que ser um negócio que tem que ir acontecendo meio que ao natural, assim, sem forçar nem nada, senão quando vê, acaba sendo um peso, né? Sim, exatamente. Mas tem o lado bom e o lado ruim, né? Tipo, o lado ruim, digamos assim, não que seja ruim, na verdade, com a expressão literal da palavra, é que, tipo, em dois, tipo, muda um pouquinho os estilos. Nem sempre tu vai parar onde tu queria, e coisa, é um consenso, digamos assim, né? Então, Tira um pouco da liberdade. de certa forma, tira um pouco da liberdade de fazer exatamente o que bem entender, digamos assim. Mas tem a questão da praticidade de tu, às vezes, não precisar se preocupar tanto com alguns perigos, alguns desafios e tal. Dá pra arriscar um pouquinho mais. Bastante mais, inclusive. Pois é. E teve algum momento assim nessa viagem que você fez, foi uma parceria que deu muito certo, você e o Amorzão. Particularmente o Alfredo gosta e prefere viajar sozinho, como você falou, tem pessoas e pessoas, né? Tem aquele que só atrasa a viagem, te dá preocupação em vez de você viajar sossegado, né? Tem algum momento assim, lá na 319, que o Alfredo só fez você passar raiva? Não. Não? E aí, amor? E o Murat? Que você, mas rapaz, esse Murat é meio complicado. Não, também não. Não? Tudo tranquilo? Uhum. Claro que, por exemplo, assim, a gente tá falando de trechos, né? Por exemplo, Sim. que nem agora a gente vai até no Ushuaia junto, sei lá, 40 dias, né? É um trecho. Eu, por exemplo, às vezes as pessoas romantizam as coisas, tipo, vão dar, apesar de ser um objetivo muito parecido e o estilo de viagem muito parecido, às vezes a pessoa romantiza, agora eles vão viajar, tipo, a volta ao mundo, tipo, junto. Sim. Eu não consigo ver, tipo, isso o tempo inteiro dando certo, sabe? Então, Sim. alguns trechos e tal, eu vejo de outros viajantes também, tipo, né? Até que não mantém rede social e tal. Se encontra e tal com outro viajante na estrada, viaja um trecho junto, show de bola, tranquilo. Mas depois cada um segue o fluxo natural, porque às vezes eu não vou conseguir me inserir na vida do Alfredo e ele não vai conseguir se inserir na minha vida, que são pessoas diferentes, objetivos diferentes. Às vezes querem conhecer lugares diferentes, né? A ideia em si, o contexto da ideia é parecida, mas na intimidade cada um tem o seu jeito, né? Sempre então... vai ter um jeito diferente, sim. Pois é, Murat, nós agradecemos muito. Mas antes deixa eu te perguntar, como é que as pessoas fazem para te ajudar, pessoas que querem te apoiar aí? Porque agora você está vivendo 100% das viagens, né? Porque até então, antes você tinha o seu trabalho, e aí você viajava, ficava trabalhando, viajava, e agora você está 100% dependendo aí do canal. O que é que as pessoas fazem para poder te ajudar? Falei pra galera. Faz praticamente um ano que eu vivo do que a estrada me oferece, entre aspas, Sim. né? Então, tô tentando fazer o meu canal no YouTube dar certo, as minhas redes sociais. Então, tem várias formas, na verdade, para quem simpatizar, né? Sempre falo que a pessoa me apoiar, isso não pode fazer falta para ela, digamos. Tem que ser, tipo, livre, espontânea, vontade de coração, né? Sim. E aí sim, toda ajuda é bem-vinda, desde que a pessoa,
veja que eu, de certa forma, humildemente contribuí alguma coisa para a vida dela também. Então lá no Instagram tem o direct lá que a gente pode trocar uma ideia, né, que eu posso orientar por lá também nesse sentido. Mas basicamente tem o canal do YouTube, a pessoa assistindo já ajuda, né? Aí quem quer acompanhar a viagem um pouco mais de perto, mais na íntegra mesmo, algumas particularidades, tem o Apoia-se, que eu sempre oriento também nesse sentido. Aí ali tem vários níveis de apoio que a pessoa pode optar pelo que se encaixa melhor para ela e tal. Tem a lojinha no Instagram, lá tem livros que eu escrevo sobre a viagem, minhas experiências de vida nesse sentido também. Camiseta, boné, chaveiro, adesivo e tal. A pessoa pode chamar lá, eu faço todas as opções. E aí tem o Pix também, que tem gente que opta por nesse sentido. Tem na descrição dos vídeos, tem durante os vídeos também, passa na tela lá e tal. E algumas pessoas até pela praticidade optam por isso, né? Sim. Então tem essas algumas. O Pix para vocês fica mais fácil, né? Porque de uma certa forma o YouTube ele fica com uma porcentagem. Bastante, né? Porcentagem. Acho que é 30%, né? Nem sei se posso 13. falar. 13%? O YouTube 13%. Fica com 33% do Superchat e Clube de Membros e o Apoia-se 13%. Pois é. Então uma forma das pessoas te ajudarem o valor vir integral para você é o Pix, né? Por isso tem bastante gente que opta nesse sentido, né? Porque sabe desses descontos, entre aspas, e ela quer que realmente o valor venha contribuir 100%, né? E daí parte para esse lado. Sim. Mas eu sempre falo que toda ajuda, tipo, independente, tipo, é bem-vinda. Sim. Como eu digo também, desde que não vá interferir nos sonhos da própria pessoa, né? Sim. E de certa forma é uma ajuda que eu consiga contribuir também com alguma coisa, com o meu trabalho, né? Hoje Sim. é meu trabalho, tipo, de produtor de conteúdo, então se o meu trabalho contribui para a pessoa e ela se sentir tocada nesse sentido, aí, tipo, aí eu recebo de coração aberto também. E a gente sabe que tudo que a gente faz pro próximo, a gente recebe na nossa vida também. Tudo que a gente planta, a gente colhe, seja de bom ou de ruim, né? Exatamente. Então, você planta uma semente, vai nascer um pé que depois você vai colher vários frutos, né? Isso aí. Então estamos aí plantando uma sementinha e regando ela da melhor forma possível. Sim. Para que consiga germinar também, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que assistem também. Trazendo alguma palavra, alguma coisa, uma energia positiva que ajude e contribua para elas também realizar os sonhos delas, né? Sim, você falando em realizar essas coisas tudo, a gente vê você falando muito de Deus. Obrigado, Deus. O que Deus significa para você, Murat? Acho que tudo. Acho não, tipo, acho que uma palavra que define é tudo, 100%. Mudou assim, antes de você viajar, a questão do teu lado espiritual, antes de você viajar e hoje você viajando, o que mudou no teu lado espiritual, assim? Então, não que eu seja uma pessoa que antes era desencontrada, digamos assim, eu era bem encontrado profissionalmente, pessoalmente e tal, mas de certa forma, na estrada, espiritualmente falando, me parece que eu encontrei o meu lugar, assim, pelo qual eu vim parar, eu acho, nesse mundo, sabe? Como se eu tivesse encontrado o propósito. Pelo menos por enquanto é isso que me parece. E outra coisa é que eu me sinto muito mais à vontade e me passa a impressão que eu tenho muito mais tempo para estar com Deus, digamos assim. Sim. Então isso me faz bem, sabe? Às vezes, a quem olha o vídeo, por exemplo, parece que tá faltando tudo ali, né? Tipo, tenho só o básico do básico. Mas pra mim, ao mesmo tempo, me dá a impressão que eu tenho tudo e não me falta nada, sabe? É aquela paz interior que você tá preenchido ali, que tudo tá bom e... Porque tem aquelas pessoas que tá cheio de coisas, não falta nada materialmente, mas falta aquela paz de espírito, né? Então, é isso, é exatamente isso. Tipo, cara, eu acho que assim, falando, pode me tirar tudo, menos a minha fé, né? Então, sim. Hoje, tipo, nesse lado espiritual, acho que eu acabei evoluindo um pouco com também esse tipo de experiência, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre vida amorosa. Não tinha outro assunto?
Como é que tá o coração, Murat? Tá batendo? E aí você pensa em... Claro, toda pessoa pensa em construir família, né? O que Penso. você acha em relação agora? Você é um rapaz solteiro, tá viajando aí. Você pretende continuar solteiro para poder terminar a sua volta? Não que uma mulher atrapalhe a volta ao mundo de um homem, né? Eu não falei nada. Ai, meu Deus do céu. Então, o que você pensa em relação a isso? Você tem planos, tem sonhos de ter família, assim como você tem o sonho de dar a sua volta ao mundo? O que você pensa em relação a isso? Família. Isso é outra coisa que eu acho que tem que acontecer ao natural, né? Sim. Porque o tempo que eu, por exemplo, tive a experiência de querer muito, as coisas acabavam às vezes não dando tão certo quanto deveriam. Então eu comecei a perceber que tinha que acontecer tipo no tempo de Deus, por exemplo, né? Então eu não gosto pra cima, tipo, às vezes eu brinco, né? Tipo, solteiro e tal coisa, mas eu não é que eu tô cuspindo pra cima. Eu tenho, tipo, sonho de ter uma família e tal, filhos e tudo mais. Gosto muito de criança, todo esse lado. Quero ser, por exemplo, no meu sonho eu queria ter a oportunidade de ser, por exemplo, meu filho, talvez o pai que meu pai não foi pra mim, tipo, uma coisa assim, do gênero, né? Botar em prática esses ensinamentos que a vida vai trazendo pra mim e tal. Mas eu acho que tudo tem que ser no tempo certo e no tempo que Deus tem um plano pra gente. Eu acho que depois que as coisas se encaixam, que o quebra-cabeça vai se formando, a gente acaba percebendo que tudo acontece como simplesmente tem que acontecer. Então hoje simplesmente, tipo, eu não forço, né? Eu acho que a hora que for para dar certo, por exemplo, com alguém, for encontrar a pessoa certa, como foi o caso de vocês, por exemplo, vai ser, sei lá, na saída de um posto de combustível, ou na entrada de um café, ou sei, né? Vai ser simplesmente como tem que acontecer. Então eu não forço a barra, por exemplo, no ponto assim de ter que encontrar alguém, né? A qualquer custa, mas também, tipo, não é que eu esteja fechado, tipo, né? Continuo com o meu objetivo, Sim. né? De viajar e tal, mas só Deus sabe o que tem destinado para mim. Daqui a pouco eu vou encontrar alguém que vai viajar comigo, ou, né? Ou vai fazer a viagem em etapas. Isso é uma surpresa que eu prefiro deixar acontecer ao É como natural. diz a música lá, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E se tiver que aparecer, Vai que aparecer. apareça, né? Não... E uma hora eu tenho que casar, porque ninguém merece ser feliz a vida inteira, né? Então, Sim. ó. Mas daí, por exemplo, Amor viajava de moto, continua viajando de moto. A gente tem planos lá para o futuro da gente fazer um motorhome e viajar toda a família. Você também pensa assim, quando casar, ter família, parar a viagem, ou você pretende daí viajar com família? Porque graças a Deus o canal tá indo super bem, né? Uma coisa que tá dando muito certo e vai continuar dando certo. Eu tô bem feliz assim é uma coisa que quem trabalha com isso sabe que não é tão simples quanto o pessoal pensa. Sim. Então é uma coisa que demanda bastante esforço e tal, mas eu tô bem focado nesse sentido, que é o meu trabalho hoje. Sim. Mas assim, ao contrário do que muita gente pensa, claro, a nível de possibilidades dessa volta ao mundo, eu tenho meus pés no chão sobre as minhas reais possibilidades. Então eu tenho que continuar, tipo, Sim. viajando de moto e tudo mais para ser mais barato, né? Mas eu não penso, tipo assim, eu não sou apegado à moto em si, apesar de toda a minha experiência de viagem até hoje ter sido com a moto, mesmo antes de ter o canal. Eu penso em um dia, por exemplo, eu tenho um sonho, por exemplo, de um dia ter uma condição um pouco melhor, para não ter que todo dia depender de, por exemplo, acampar e tal. E aí nesse sentido eu penso sim de ter, por exemplo, não digo um motorhome, mas hoje como solteiro, a ideia seria tipo ter um carro, pelo menos, para poder morar dentro, sei lá, com um camper ou dentro do carro mesmo, tipo meio de qualquer jeito, como sempre foi as viagens e tal. Sim. Mas assim, não pensa assim, tipo, eu vou continuar viajando agora dos 32 anos, que é o que eu tenho hoje, até meus 70, por exemplo, de moto em si. Eu quero continuar viajando, a ideia é essa hoje, né? Sim. Então eu quero continuar viajando, conhecendo vários lugares do mundo e tal, mas não necessariamente que tenha que ser na moto. Então isso é um plano meu já, né? Sim. Então,
se eu puder ter a oportunidade de ter um carinho econômico e tal, que eu consiga manter, sem ficar devendo nada para ninguém, um dia, provavelmente, se eu tivesse possibilidade, isso vai acontecer. E aí, se surgir mais alguém, o plano eu já tenho. Então, se essa pessoa abraçar essa causa, tipo, e isso fizer bem para ela também, né? Sim. Que eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, não pode ser fazer bem só para uma pessoa. A partir do momento que são duas pessoas, tem que pensar em conjunto. Exatamente. Então, se for essa a ideia, aí eu não teria nenhum problema de mudar meu meio de transporte, né? Sim. Minha cabeça nisso está bem tranquilo também. Ô Murat, o que você espera nessa viagem para Ushuaia? Porque vai você, o Amorzão e vai a Mônica, né? O que você espera? Você também, Amorzão, o que vocês esperam aí dessa viagem? Acho que o Murat só espera que a Mônica não fure com ele. Eu ia falar a mesma coisa. Só espero que a Mônica não fure comigo. Porque aqui não dá pra você carregar a Mônica, né? Quer dizer que o meu marido vai ter que carregar a tua Ele arrumou trabalho pra mim. É. Porque a Amor já não vai com a É que- XL. Ela já vai ficar em casa, já tá foi guardada. praga, né? Pois é. Aí agora você vai viajar com a Ivete e vai levar a Mônica, né? Porque a Mônica já é um pouco mais desprendida de tempo, ela tem um pouco mais de tempo livre, né? Então ela pode viajar automaticamente. E porque o principal empecilho não é o dinheiro que muita gente pensa, é o tempo. Então a Mônica tem tempo, pode acompanhar nós. E muda, né? É. Pensa numa mulher que não abre a boca pra falar É, nada. não, a coitada é uma rica de uma pessoa. E o que vocês esperam assim? Como que vocês acham que a galera vai receber assim essa viagem de vocês acompanhado pela Mônica? O que vocês acham assim? Acho que vai ter bastante gente se divertindo, que a ideia é essa. Acho que o intuito é esse. Criar uma aura diferente, bacana. E vai ter também muita gente mimizento que vai falar abobrinha. É o que eu acho. Sim. Mas tudo vai ser uma surpresa, né? Aham. Vai ser a primeira vez no YouTube que alguém viaja nesse sentido. Então vai ser uma caixinha de surpresa. Sim, sim. Mas eu tenho certeza que vai ser bem legal, a galera vai curtir bastante. Ô Murat, só pra gente encerrar aqui, você tem quantas GoPro? GoPro ou GoPro? GoPro, né? GoPro. GoPro. Câmera. Já tem Essa parte corta. Não corta nada, deixa tudo. Tem uma que grava tipo de frente ou grava pra frente também, né? Dá pra virar, né? Tem uma que eu uso tipo meio de coringa, que eu posso usar no pau de selfie, pode vir aqui pra trás, enfim. E tem mais do capacete. Teria 3, assim. Fica fixa, no caso essa fica fixa. Aqui você já usa algum fixo, depois você só liga? Ou você fica mudando daqui pra lá? Essa, a ideia é que fique mais aqui mesmo. Sim. Né? E essa outra que tá no pau de selfie, aí pode ser que vá pra cá, tipo, pegar de costas ou pegar pra trás, né? E a do capacete que é fixo também. A do capacete é o que eu uso na mão também. Ah, entendi. Nossa, gente, suas considerações finais, Murat. Fica aí deixa aí um recado pra galera. Agradecer principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a vocês pela hospitalidade de sempre. Pessoas incríveis que eu estimo muito, vocês sabem disso. E agradecer por vocês ficarem assistindo aí também. E convidar, né? Se vocês ainda não conhecem o canal e quiser conhecer lá, Crônicas de Viajeiro, lá no YouTube. E eu costumo falar que lá vocês vão acompanhar a volta ao mundo mais maluco que vocês já viram, porque as ideias aqui não são bem certas da cabeça às vezes. E a hora que é entrar na saída pro Ushuaia é um pouco mais maluca ainda. A Pois tendência é só piorar. Quem sabe a gente... A Mônica surgiu aí meio que de supetão, digamos assim, né? sim. Essa possibilidade. Quem sabe ela continua viajando comigo o resto do mundo. Isso aí ia ser uma coisa bem interessante, lá no meio da África, viajando com a Mônica. Tudo pode acontecer. Pois é. Ai, então, olha, nós desejamos aqui boa viagem pra vocês. Eu vou dizer vocês, porque nessa viagem o Amorzão vai te acompanhar também, né? Vocês vão juntos aí. Que bom, porque esse frio não vai ser moleza não. Mas não conte comigo pra te esquentar não, já é pra tirar essa ideia da ideia. Não, isso eu não tô nem cogitando, até porque eu vou dormir acompanhado, quem vai dormir sozinho é tu, né? Mas pelo menos para apertar o botão do spot.
Ai, ai, Jesus amado. Olha, gratidão mais uma vez por você vir aqui visitar a gente, vir testar os teus equipamentos de viagem aí, viu? Nós desejamos aí nessa viagem que Deus abençoe e proteja vocês, que você cuide aí bem de amorzão, viu? E nas tuas viagens sozinho aí, que Deus continue te protegendo, te guardando, nunca se esquecendo que nunca é sorte, sempre é Deus, em tudo será Deus na nossa vida. Fico muito feliz por esse carinho, por essa tua fé nesse Deus tão lindo e tão maravilhoso também. E que esse Deus possa sempre estar acompanhando vocês. Obrigada aí por falar um pouquinho da sua moto, falar mais um pouquinho aí dos teus planos, dos teus projetos futuros aí. Obrigado por compartilhar conosco. E é isso, pessoal. Se inscreva lá no canal do Murat. Se inscreva também aí para poder colaborar aí, né? Crônicas de Viajeiro, né? E se você puder também lá no Apoia-se, apoia também, dá essa força aí, porque toda ajuda é muito bem-vinda. Com certeza. Né? E a última consideração para terminar esse vídeo, então, da próxima vez que eu vier, eu vou ter um pedido. Aqui o frio é bem gostoso, mas tu pode desligar esse ventilador aqui de fora. E é isso, no vento. E é isso, meus amores. Deus abençoe a todos vocês. Deixa aí o seu like, compartilhe para o crescimento do canal. E não se esqueçam que nunca é sorte. Sempre é Deus e sempre será Deus. Deus abençoe.